Uma introdução crítica à sintaxe. Esse é o título do livro de Jim Miller. Ele vai então falar do que é sintaxe, introduzindo esses conceitos, mas também dando a opinião dele sobre o que ele acha que funciona e o que não funciona. Esse é um livro que tem mais ou menos 260 páginas. A gente vai fazer isso provavelmente em 2 vídeos ou 3. Aqui está o sumário. No capítulo 1 ele vai falar de teoria, dados e análises. Depois ele vai falar de relações de dependência entre frases. Ele vai falar de frases nominais e ele vai falar de não configuracionalidade. Ô, louco! Quero até saber o que é isso, não sei o que é isso ainda. O que são construções? O que é gramaticalidade? O que são os modelos baseados em uso? E semântica da gramática, o passivo do inglês get. Semântica da gramática, palavras, perguntas na verdade em WH. Então bem focado no inglês aqui. Who, what, where, essas perguntas que começam com WH. Semântica da gramática, partes do discurso. Por exemplo, adjetivos, advérbios, substantivos, verbos. Semântica da gramática, papéis temáticos. Quais os papéis temáticos de determinadas estruturas. Ele vai falar da complexidade da linguística, ou da língua, imagina a complexidade da língua inglesa, e princípios de aquisição para nativos, aquisição linguística dos nativos de uma determinada língua. Então é isso, vamos começar. Sempre bom dar uma olhada na introdução. Vamos ver o que a gente pode colher aqui dessa introdução dele. Eita, ele já entra de voador aqui. Fala, olha, eu já vou logo dizendo que a minha perspectiva, a minha visão não é muito ortodoxa. O Jim Miller, né, falando, olha, eu considero a linguagem falada como de suma importância, não que ela seja necessariamente superior à linguagem escrita, à norma culta, mas ela é de igual importância. E isso é porque a linguagem falada afeta a teoria sintática e tem relação direta com como a pessoa adquire a língua, como os nativos adquirem uma língua. E ela também tem influência na complexidade da língua e na evolução da língua. Então ele vai falar também que não é só uma diferença cosmética ou pouca diferença entre língua falada e língua escrita, mas é uma diferença profunda. E ele vai falar também um pouco de de semântica relacionada à sintática, gramática. Ele diz que todos os morfemas gramaticais, as partezinhas de uma palavra, por exemplo, choveu, eu, choveu, é o. Essa partezinha do morfema carrega em si significado. Então ele vai falar que essa é uma relação muito direta entre a semântica, que é o significado, e a parte formal, gramatical do morfema, da forma da palavra. E ele vai explicar isso principalmente nos capítulos 7, 8, 9 e 10, quando ele falar do passivo. Ele trabalhou com russo, né? Tem a ver com o doutorado dele. Ele trabalhou com aspecto, acho que aspecto verbal na língua russa. Então ele também tem a perspectiva de um falante não nativo de uma outra língua. Então ele vai falar das palavras WH e das partes do discurso e dos papéis temáticos. Então é nisso que ele vai focar em qual a relação entre semântica e gramática. Eu não estava muito interessado nos capítulos 7 a 10, porque eu falei, isso é muito baseado no inglês, mas isso agora já gerou muito mais interesse para mim, por causa dessa conexão que ele vai tentar fazer entre sintática e semântica. Ah, legal, e aqui ele diz que ele vai usar exemplos tanto em inglês como em russo. Bem interessante, já melhorou para mim, já deu mais valor aqui nesse trabalho dele. E ele dá uma definiçãozinha rápida do que é configuracionalidade. Ele diz que configuracionalidade tem a ver com a configuração
é a organização da língua e de diferentes partes, por exemplo, cabeças e modificadores. Cabeças e modificadores. Será que os demonstrativos, por exemplo, os adjetivos, têm que ficar adjacentes aos substantivos, às cabeças? Ou será que eles fazem parte de outras partes da cláusula, outras partes da frase? Será que eles são separados por outros constituintes nessa frase? Então, como que cada língua e como que a variedade vulgar, né, a forma comum da língua organiza e configura a organização dessas partes do discurso. Me parece que vai ser um livro mais simples de navegar do que os dois primeiros livros, que eram muito históricos, ou eles entravam muito em detalhes e tecnicalidades e argumentos específicos de certos linguistas. Esse livro aqui, ele já começa o capítulo 1, dando um resumo do capítulo. Então o capítulo vai falar de o que é explanação e o que é descrição, ele vai falar de dados e teoria, ele vai falar de análise, definir o que é isso, ele vai definir cláusula e sentença, esses termos aí, e ele vai falar de estruturas complicadas. Estruturas complicadas no inglês espontâneo, no inglês vernacular, no inglês falado. E aí ele vai concluir, e a conclusão chama estruturas integradas e desintegradas, ou não integradas. Bom, como sempre, vou começar com a introdução e com a conclusão, e depois vou passar o olho no capítulo todo. Vamos ver o que a gente pega disso. Nossa, mas a voadora ela é forte mesmo, a gente já chega falando. Olha, esse hábito aí dos chomskyanos de só lidarem com textos escritos não é bom pro lado deles, porque quando a gente leva em conta dados da língua falada, a gente vê problemas com algumas leis chomskyanas. Por exemplo, o minimalismo chomskyano diz que não se acha inversão em perguntas WH não pode haver inversão em perguntas que são incluídas em uma frase maior. Não se pode haver inversão em perguntas que são incluídas em uma frase maior. Por exemplo, I would love to know how much better a player Tiger Woods is than Tom Morris. Página 5. Eu gostaria de saber quão melhor um jogador Tiger Woods é do que Tom Morris. Então a predição, o que o minimalismo chomskyano prediz é, olha, uma frase como essa você claramente vê que não existe uma inversão na pergunta WH. A pergunta WH é how much better a player is Tiger Woods than Tom Morris? Então, o chomskyanismo prevê, olha, segundo as nossas regras, a única forma gramatical, a única forma correta de se falar essa palavra que a gente está descrevendo, né? Eles não vão dizer que é correta, eles vão dizer que é a única forma usada gramaticalmente é I would love to know how much better a player Tiger Woods is than Tom Morris. Mas se você vai tratar da linguagem informal no inglês, mesmo que seja escrita, e a linguagem escrita aqui, você vai achar exemplos que quebram essa regra. Por exemplo, I would love to know how much better a player is Tiger Woods than Tom Morris. E essa frase está em um jornal, The Herald, muito bem cotado, é um jornal de bastante renome, escrito aí em 2008. Um exemplo, então, quebrando a regra, que houve sim uma inversão em uma pergunta dentro da estrutura de uma frase maior. E ele não acha só esse exemplo, ele acha outros exemplos. Do Departamento de Administração da Universidade de Edimburgo,
outra reunião dos deões na Universidade de Auckland, outro jornal, se não me engano, e a página web da BBC. Olha aqui os exemplos de pergunta invertida, que não deveriam existir, segundo os Chomskyanos. The question remains of what is the grant-giving body? Próximo. This issue about how are we preparing students to flow on seems to me quite important. Outra. No one is sure how long are the passages leading off from this center. Outra, por último. Log on at the BBC World Service AIDS site to find out how much do you know about condoms. How much do you know? E não how much you know. Tá aí, exemplos de inversão. Tô achando bem interessante já, isso é só a introdução. E agora ele ataca até o escopo da coleta de dados de linguistas. Ele está falando aqui de um linguista, Denison no caso, e ele falou, olha, a análise do Denison aqui não considerou exemplos suficientes. Parece que Denison só está falando de um inglês da Inglaterra escrito. Aí ele falou, se você for pegar o inglês dos Ulsters, o inglês dos daneses e inglês estadunidense mais recente e os novos English, tem New Englishes, que eu nem sabia que existia, mas enfim, outras formas de se falar inglês, você vai ver, diria o Miller para o Dennis, você vai ver que você devia ter aberto um pouco mais o seu escopo de pesquisa. A conclusão desse capítulo introdutório diz que, muito embora ele tenha olhado só para um número limitado de construções, e ele dá muitos exemplos, dá para ver que ele traz muitas frases, ele está falando que há muitas dificuldades em se estudar o discurso falado. Uma das dificuldades é como é que a gente decide o que é uma construção regular e o que é um erro de performance. O que é uma coisa comum e o que é um erro de fala. E como é que a gente decide qual construção regular é o padrão, o parâmetro, e qual é fora do padrão? E como é que a gente decide qual é somente uma construção falada, ou apropriada, né, para a linguagem falada e verbal, e qual delas só ocorrem na escrita, ou podem também ocorrer na escrita? Outro problema é como é que a gente acessa, né, como a gente descobre a dificuldade de resistir à imposição das construções da linguagem escrita nas transcrições que a gente faz da linguagem falada. Falou que é muito tentador coletar frases e cláusulas, e no momento que a gente está coletando, a gente coloca todas essas cláusulas em uma sentença só, né? Amarra bonitinho em uma sentença só. Então, ele traz todas essas dificuldades aqui. Deixa eu ver se tem mais algum dado importante aqui no miolo. Olhei e tem muita coisa interessante aqui nesse miolo. Ele traz exemplos super legais de como construções que a gente nunca esperaria na linguagem escrita aparecem na linguagem falada. Então, não posso passar tempo demais aqui porque os exemplos puxariam a minha atenção e eu vou ficar aqui por horas. Então, vamos seguir para o capítulo 2, falar de relações de dependência. O capítulo 2 vai falar do que é uma cabeça, né, em termos de dependência e outras coisas mais.